E aí galera, belezinha com vocês? Então hoje nós vamos dar início à nossa série. Depois que você já escolheu o seu peixe, já descobriu o pH do seu aquário, já sabe mais ou menos a temperatura que a água fica aí na sua região, agora é hora da gente dar prosseguimento a essa série. Qual seria o próximo passo? Você vai comprar o seu aquário de acordo com a litragem do seu peixinho e vamos colocar aí nele o substrato. Se você escolheu por plantas naturais, o seu substrato que você deve pôr primeiro é o fértil. Então você vai colocar aí uma camada de até 2 centímetros de substrato fértil no seu aquário, ou somente na região onde você quer pôr a planta natural. Depois, vamos pôr o substrato inerte. Se você quer uma planta artificial, você só vai pôr o substrato inerte. Se você quer a natural, você vai colocar o inerte por cima do substrato fértil. Isso é para que o substrato fértil, em contato com a água, ele não solte ali nutrientes e possa causar um desequilíbrio de bactérias no seu aquário e causar aí a morte ou uma doença grave no seu peixe. Depois que você colocou substrato, você deve pensar no layout do substrato. Como o peixe, ele vem de um ambiente natural, o ambiente natural ele não é plano, ele tem níveis. Então é interessante você colocar uma parte mais alta no aquário, seja ela no fundo, seja ela na lateral ou mais alto nas duas laterais do aquário, Eu vou colocar a imagem aí, ó. E essa é a forma mais confortável para o seu peixinho, Lembrando que na natureza uma parte é alta, a outra é bem funda, às vezes tem uma que é bem rasa. Claro que o raso não vai ter no nosso aquário, mas é interessante você manter essa parte mais alta no seu aquário. Se você escolheu ter um peixe de fundo, isso é assunto para outro vídeo, mas alguns peixes de fundo, como o meu, que eu tenho dojo, ele mudou o layout completamente do meu aquário. Eu tinha colocado o fundo mais alto e não adiantou nada, porque ele foi lá, se escondeu embaixo da areia, mudou o fundo, e hoje a parte mais alta é a que ele quer e a parte mais baixa é a que ele quer também, porque a única planta natural que eu tenho é o musgo, Então ele não fica preso na terra, ele fica preso em pedras. Então é muito louco. Mas enfim, após você colocar aí o seu substrato, é hora de você preencher o seu aquário com a água. Então você colocando a sua água, como que essa água deve estar antes de entrar no aquário? Você precisa pôr o anticloro na água para retirar todo o cloro, porque ele vai destruir tudo, O cloro mata, ele vai dificultar com que crie bactéria, isso se ele não deixar que as bactérias se criem. Então você precisa pôr a água no seu aquário já com o anticloro, ok? E depois de você preencher seu aquário com a água já sem o cloro, chegou a hora então de você pensar na temperatura e depois nós vamos pensar também na filtragem. Como que você vai ajustar a sua temperatura? Se você quer um peixe de água fria, o seu aquário precisa ter a água fria, Uma das formas mais confortáveis de você resfriar a água é com o cooler. Eu aconselho você resfriar sua água com o cooler, Ela não vai congelar sua água, Vamos dizer assim, ela não vai deixar sua água tão gelada, ela vai resfriar, é para não deixar que ela esquente tanto, tá? Isso vai ajudar você se você escolher um peixe de temperatura fria. Se você escolher um peixe de temperatura quente, e você está tendo dificuldade aí para atingir a temperatura ideal do seu peixe, que é 26, 27 graus geralmente,
eu aconselho você a investir em um termostato. Ele vai manter o seu aquário na temperatura ideal. Ele não vai ultrapassar essa temperatura porque ele é programado para não ligar depois que ele atingir a temperatura que você escolheu. Então, se a temperatura do seu aquário está 23 graus e você quer 26, ele vai parar em 26. Ele não vai levar a temperatura para 27 e nem vai deixar ela em 25. Uma dica que eu dou a vocês é que compre o termostato com mais de 1 watts por litro. Se você tem um aquário de 100 litros, eu aconselho que coloque aí um termostato de mais de 100 watts. Isso vai te ajudar com a vida útil do termostato. Ele vai ligar menos, porque ele vai aquecer mais. Ele vai conseguir manter sua água mais tempo aquecida. Isso é bom também para a tua biologia do aquário. E é bom para você também, que vai poupar de ter que trocar o termostato talvez de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Ok? Então o termostato ele é uma peça fundamental e importante. Uma dica: enquanto você deixar o seu aquário na ciclagem, eu aconselho você deixar ele aí numa temperatura de 27, 28 graus. Porque com a água quente, a bactéria ela se multiplica mais rápido. E isso vai te ajudar e diminuir o tempo de ciclagem, né, da formação aí de bactérias benéficas e maléficas. Porque tem que haver um equilíbrio. Se houver um desequilíbrio, você pode perder o seu peixinho e ele pode vir a adoecer. Agora que a gente já falou aí da temperatura, vamos falar então do filtro, né? Eu posso manter um aquário sem filtro? Pode. No período de ciclagem? Pode. Mas é aconselhável? Não. Por quê? No filtro, você tem que ter pelo menos 3 mídias, né? O aconselhável. Pode ter uma só, mas eu aconselho que seja 3. O perlon, né? A lã acrílica, a cerâmica e o carvão ativado. O perlon vai tirar a sujeira da água. A cerâmica, ela vai manter a bactéria benéfica ali, uma colônia de bactéria benéfica. Isso vai te ajudar a manter o seu peixe saudável, o seu aquário saudável. E o carvão ativado. O carvão ativado, ele vai tirar o excesso de química da sua água. Então isso também vai te ajudar, né? Porque o anticloro é uma química. Se você for usar algum remédio, né, para tratamento, é uma química. Se você for usar tamponador, ele é uma química. Então o carvão ativado, ele vai te ajudar, né? Os filtros que eu vejo que são bastante usados, né, principalmente com pessoas que estão começando, é o Hang-On, né, que ele é um filtro externo. Alguns são pequenininhos, você não vai conseguir pôr todas as mídias. Às vezes você só vai conseguir pôr uma mídia. Outros são maiores. Esses maiores eu aconselho, né? Se você tem um aquário de 100 litros, eu aconselho você comprar um filtro que filtre pelo menos 450 litros hora, né? Quase 5 ou 4 vezes mais a capacidade de litro do seu aquário. Isso vai te ajudar também a manter a água ali cristalina. Às vezes te ajuda até a manter o equilíbrio da alga, né? Porque a alga muitos não gostam de ter no aquário, mas a alga faz parte do ecossistema. Então ela é importante no ecossistema do seu peixe também. Só que você precisa manter ela em equilíbrio, tá? Não é alga por todo aquário. Alguns pontinhos, tem alga no lado direito do meu aquário, tudo bem. Se ela aumentar muito, aí você retira, tá? Então, esse é o filtro externo e há o outro que é o filtro interno. Qual é o problema do filtro interno? Às vezes, quando você compra um filtro muito forte,
né? Esse interno ele vai jogar um jato d'água que pode levar seu peixe a ficar muito cansado, tá? Isso às vezes é ruim até para a planta, que ela pode sair do lugar, né? Dependendo da planta. Então, o aconselhável é, quando comprar o filtro interno, ver se ele vai vir com um direcionador do fluxo da água e ver se ele vai vir com uma flauta. Eu estou para receber um filtro interno, eu vou fazer um unboxing para vocês. E esse meu eu comprei ele com a flauta justamente por causa disso. Meu aquário ele tem 80 centímetros de comprimento e eu acho que o fluxo da água vai ser muito forte se ele não tiver a flauta, tá? Então, essa é a dica. Veja o filtro interno se você quer ele. Vê se ele vai vir com o direcionador do fluxo e a flauta. Eu prefiro a flauta, mas há pessoas que gostam mais do direcionador. Não tem problema nenhum. Já vi até gente usando o filtro interno sem os dois. Tá ok? E aí a filtragem é a mesma. Perlon, que é lã acrílica, cerâmica, biológica e carvão ativado. Dependendo do tamanho do seu aquário, você não precisa ter muito, tá? O carvão você não consegue reaproveitar. O perlon você pode lavar aí uma vez, dependendo da quantidade de sujeira que tiver nele, para reaproveitar, mas é no máximo 2 vezes que você vai usar ele. E a cerâmica você consegue reaproveitar muito bem se você conseguir impedir a maioria da sujeira com o seu perlon, tá? Eu tenho cerâmicas aqui que às vezes eu uso ela por 3 meses. E aí depois eu retiro, passo uma escovinha e ela fica limpinha de novo. Isso é porque antes da água passar por ela, já passou pelo perlon para tirar toda a sujeira grossa. Então a minha mídia, geralmente ela fica limpa, ok? A sujeira dela às vezes fica muito superficial. Então, você pensando nisso, seu aquário cheio, na temperatura ideal, com a filtragem certa, tá? Agora você vai contar aí de 30 dias, do período de um mês, até 3. Se você fizer isso que eu falei para você, mantiver o seu aquário em 27, 28 graus, né, com uma filtragem boa, ok? Com plantas já no seu aquário. A planta é muito importante também nesse processo de ciclagem. Você provavelmente aí em um mês, no máximo 1 mês e meio, o seu aquário vai estar ciclado. Del, como é que eu faço para saber se meu aquário ciclou em um mês e meio, 2 ou 3? Bom, para você descobrir se ele está ciclado ou não, você vai precisar verificar a amônia do seu aquário. Como é que você vai fazer isso? Você vai até uma loja de ração e vai comprar um teste de amônia. O teste de amônia tem que dar 0. A amônia ela é tóxica para o seu peixe, ela mata o peixe. Então, no seu aquário tem que estar 0. Se der 1 mês e a amônia ainda não estiver zerada, você vai deixar ele mais uma semana e vai refazer o teste. E vai assim até a amônia mantiver zerada. Depois que ela estiver zerada, você refaz o teste no dia seguinte para ver se ela vai estar mesmo zerada ou se ela vai voltar a aumentar. Depois que a amônia estiver zerada, você pode pôr o seu peixe. Del, no meu período de ciclagem, o meu aquário ficou com larva de mosquito, né? Isso já aconteceu comigo. O que eu faço? Não é aconselhável. Muitas pessoas não aconselham fazer isso e eu também não gosto. Mas, nesses casos, eu acredito que seja a única solução, né? É você pôr um peixe ciclador. Esse peixe ciclador é para ele vai acelerar um pouco a formação da biologia do seu aquário e também para evitar essa larva. Eu aconselho então você manter um beta macho no seu aquário, tá? Porque ele vai sofrer. E o beta, ele é um peixe resistente, entendeu? Ele vai resistir mais a essa alteração da amônia no seu aquário durante o período de ciclagem. E ele também é um peixe, né, carnívoro.
Então ele vai comer todas as larvas. Se ele vê uma no fundo, ele vai caçar ela, ok? Ele vai ver ali o local e ele vai ficar caçando. E você já vai ter um peixe aí, ok? Não é aconselhável, mas é bom em casos de larva de mosquito. Tá? Eu falo isso porque eu já vi o comentário de uma pessoa falando que levou uma multa, né, do pessoal da Sucam, porque ele tinha larva de mosquito, ele criava larva de mosquito para dar para o peixe. A Sucam foi, bateu, viu, deu uma multa. Eu acho que ninguém aqui quer levar uma multa, então a gente coloca um peixinho lá caso isso aconteça. Tá? No período de ciclagem, se possível, mantenha o seu aquário fechado, ok? Outra coisa também, se você quiser pôr, se você é uma pessoa que escolheu a água alcalina, eu aconselho você a colocar no seu aquário, durante a ciclagem, uma ou duas ampulárias. Se você puder pôr 2 ou 3, tá ótimo. Por que eu falo isso? Porque a ampulária ela é um caramujo de água alcalina. E ela, assim, você colocando a ração ali, ela vai comer a ração, ok? E depois, quando a ração sair dela, né, vai aumentar a amônia, né, vai acelerar a sua biologia, né, nesse processo de ciclagem. Então a ampulária é uma boa opção, mas ela não vai acabar com a larva de mosquito, ok? Ela não vai fazer isso, é simplesmente para acelerar o processo. Bem, pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem o seu like, se inscrevam no canal para dar aquela força. E a gente vai continuar o próximo vídeo, depois do processo de ciclagem, o que você tem que fazer e tirando a dúvida de vocês. Se vocês têm uma dúvida, sugestão ou crítica, né, a gente não é o dono da verdade, você pode estar escrevendo aqui no comentário, a gente troca uma ideia, tá? Se você ainda não viu o seu peixinho, está procurando ficha técnica, lá no nosso Instagram já tem ficha técnica de alguns peixes, ficha técnica de algumas plantas naturais também, caso você ainda não tenha escolhido, tá? Aí é só ir lá e escrever Aquário Tranquilo _ e seguir a página lá no Instagram, ok? Valeu, tchau!